Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Juntos para mais uma videoaula? E como sempre, o meu interesse é cooperar com o crescimento, a evolução de vocês enquanto estudantes, tá bom? E a nossa proposta, antes de lermos propriamente o nosso objetivo geral com a aula, mas a nossa proposta hoje é uma revisão, a correção das atividades, buscando preparar vocês para a nossa avaliação subjetiva. Lembrando, tudo que vocês encontrarem na avaliação subjetiva, tudo, ou seja, vocês não encontrarão nada que não tenham visto, que não fora comentado em aula. Então, desde já, qualquer dúvida, antes que essa avaliação chegue, pergunte, questione, vamos trabalhar juntos para o crescimento, o aprendizado de vocês. Pois bem, o nosso objetivo, compreender a divisão social do trabalho e a coexistência de diferentes relações sociais de produção, com ênfase na divisão de classes no modo de produção capitalista. Então, nosso objetivo, que nós temos trabalhado, é justamente a divisão social do trabalho, com dois pensadores, para começarmos aí o nosso relembrar, Karl Marx e Émile Durkheim, que, por sinal, têm pensamentos divergentes. E isso é interessante, pois nós podemos olhar para teorias e contemplarmos, através dessas teorias, diferenças no modo de se perceber uma mesma situação, ou seja, neste caso, a divisão social do trabalho, algo que acaba não sendo, então, polarizado. Estamos estudando um pensamento, estamos estudando um outro pensamento, a fim de formarmos o nosso próprio pensamento. Pois bem, vamos seguir. A nossa avaliação, lembrando que essa é uma avaliação da aula, tá bom? Nós vamos observar a participação de vocês. Obviamente, vocês também estarão observando o movimento da aula, o acontecimento da aula, o desenrolar da aula, através dos comentários, dos questionamentos orais, não só por parte do professor, mas também entre os alunos, e isso, claro, com muito mais propriedade para quem está presencial, mas a participação de vocês ali com a assinatura, após o vídeo, nos comentários, a participação também no grupo da nossa sala, não esquecendo de deixar ali a sua anotação. Pois bem, quando nós trabalhamos a perspectiva de avaliação da aula, pensamos o quê? Com essa aula, ou durante essa aula, nós alcançamos o nosso objetivo primário, aquilo que nós estabelecemos, perceber a divisão social do trabalho a partir desses dois pensadores, conhecer essas teorias. Será que ao final da aula teremos condições de responder a esta pergunta? Se nós conseguirmos alcançar o objetivo, pronto, a nossa avaliação será positiva, ok? O contrário também é verdadeiro. Vamos lá. Em uma outra aula, nós trabalhamos a perspectiva de Marx com relação à divisão social do trabalho. Na aula de hoje, nós vamos revisar um pouquinho do que tratamos naquela aula com Marx e acrescentando a participação agora de Émile Durkheim em seu pensamento, que irá destoar do pensamento de Marx. Tá? O assunto geral é esse, a divisão social do trabalho. Mas qual foi a perspectiva de Marx e qual foi a perspectiva de Émile Durkheim? Então vamos começar com Marx, para relembrar. Karl Marx ele vai pensar, a partir da divisão social do trabalho, que não existe uma possibilidade de unidade ou de uma partilha
de uma comunhão, de algo em comum. Ele vai dizer, pelo contrário, essa divisão ela provoca o surgimento de duas classes distintas quando trabalhamos aí a divisão social do trabalho. E quais são essas classes? De um lado, Marx vai apontar para o capitalista. Do outro lado, ele vai apontar para o trabalhador. Lembrem-se, capitalista, burguês e dono dos meios de produção são expressões que se referem a uma mesma figura, o capitalista. Vamos lá. Dono dos meios de produção, capitalista e burguês. É a mesma figura. Por outro lado, ou do outro lado, nós temos a presença do trabalhador, que também vai receber três expressões: o trabalhador, o proletário e aqueles que fazem parte do grupo do proletariado. Não se esqueçam disso. Então, Marx vai pensar em uma divisão mesmo e o surgimento de classes distintas. E por serem classes distintas, vão estar em conflito. E isso faz parte do conceito, ou de um dos conceitos de Karl Marx, a luta de classe. E ele vai dizer que a história da humanidade é a história de luta de classe, que passa por essa divisão social do trabalho, ou que passa pelo modo de produção. Lembrando, Marx vai levantar as questões lá no feudalismo, a presença do senhor feudal e a presença daqueles que produziam para o senhor feudal. Depois ele vai trabalhar a sociedade escravista, a presença daquele que escravizava e a presença do escravo. E ele vai jogar isso agora na perspectiva capitalista, ou seja, aquele que era explorado enquanto sistema feudal, aquele que era explorado enquanto sistema escravista, toma agora a figura do trabalhador e daquele que explora, o capitalista. Então, este é o pensamento de Marx. Dentro da sua estrutura, dentro do seu pensamento, a sua teoria vai ficar conhecida na história como materialismo histórico. Ou seja, que a evolução das sociedades, que a evolução da humanidade passa por produção. E produção nos faz entender aquilo que é material. Pois bem, posto isso, chegamos ao pensamento de Émile Durkheim. Durkheim é aquele que vai ser conhecido como o pai da sociologia moderna. Lembrando, novamente, o pai da sociologia, em âmbito geral, o nascimento da sociologia é Augusto Comte. Mas Durkheim vai ganhar esse título relacionado à sociologia moderna. Também, Durkheim ele vai buscar elementos das ciências naturais, métodos das ciências naturais, elementos das ciências naturais para a investigação da sociedade. Por isso, a sociologia vai se tornar uma ciência. Ele vai trabalhar a sociologia como uma ciência, tendo como inspiração as ciências naturais. E qual é o objeto de investigação de Émile Durkheim? E por que a sociologia se torna, então, uma ciência? O objeto é a sociedade. Pois para as ciências naturais, para que realmente se trabalhe cunhado como ciência, você tem que ter um objeto a ser investigado. E Émile Durkheim vai eleger, então, a sociedade como o objeto da sua investigação científica. Pois bem, vamos caminhar. Émile Durkheim, diferentemente de Karl Marx, vai pensar uma sociedade, olha que interessante, coesa, solidária, a partir da especialização de funções entre os indivíduos. Esses indivíduos têm agora a necessidade uns dos outros, e por causa dessa necessidade, a sociedade acaba se tornando solidária. E ele vai até pensar algo como que uma sociedade superior, uma sociedade de evolução, uma sociedade muito mais evoluída.
Quanto mais for especializada a sua atividade, mais o membro de uma sociedade passa a depender dos outros. Daí o efeito mais importante da divisão do trabalho não é o aspecto econômico, Marx vai dizer que é aumento de produtividade, mas a integração e a união entre os membros. Durkheim denomina de solidariedade. Pois bem, aqui só para efeitos de facilitar a nossa memorização, a sociedade unida com o propósito da coesão, da solidariedade na produção, no trabalho, a partir da especialização. Novamente, a partir de uma especialização, a necessidade dessa coesão, dessa solidariedade. Pois bem, Durkheim ele vai pensar o seguinte: anterior à sociedade capitalista, tínhamos a sociedade pré-capitalista e com suas características. Prestem atenção, no final do vídeo vou orientar vocês com relação a este ponto, mas desde já prestem atenção. Quais características nós podemos alistar aqui na sociedade pré-capitalista? Era uma sociedade tradicional, não diversificada, ou seja, uma sociedade simples, pré-industrial, semelhanças de funções, união simples, pouca divisão do trabalho. Para Durkheim, havia uma coesão social? Havia. Havia uma solidariedade? Havia. E ele denomina essa solidariedade de solidariedade mecânica. Então vamos fazer o caminho inverso. A sociedade, ou perdão, a solidariedade mecânica está relacionada à sociedade pré-capitalista, que era, por sua vez, tradicional, não diversificada, pré-industrial, com semelhanças de funções, uma sociedade mais simples, com pouca divisão do trabalho. Então se lembrem disso, solidariedade mecânica, tradicional, pré-capitalista. Por outro lado, ele vai pensar agora a sociedade capitalista, já não mais tradicional e sim moderna, já não mais não diversificada, mas muito diversificada, uma sociedade industrial, e justamente por ser uma sociedade industrial, vai exigir especialização de funções. E com a especialização de funções, uma dependência. Uma sociedade anteriormente simples e que agora se vê complexa. Uma sociedade anteriormente pouco dividida no que diz às questões do trabalho e agora uma grande, muita divisão do trabalho. Causa uma coesão? Causa. Causa uma solidariedade? Sim. Porém, diferentemente da mecânica, essa é uma sociedade agora solidária organicamente. Solidariedade orgânica. Então vamos fazer novamente o caminho inverso. A solidariedade orgânica, ela se liga a quê? A uma sociedade capitalista, moderna por sua vez, diversificada, industrial, com grande dependência, grande complexidade, com grande divisão do trabalho. Causa uma coesão? Causa. Causa uma solidariedade? Com certeza. E que solidariedade é essa? Orgânica. Então, a solidariedade mecânica, tradicional. A solidariedade orgânica, moderna. Solidariedade mecânica, não diversificada. Orgânica, diversificada. Solidariedade mecânica, pré-industrial, orgânica, industrial. Não se esqueçam disso e não se esqueçam de estudar bem esse ponto aqui, tá? Importante para vocês enquanto a avaliação subjetiva, ok?
Bom, dando sequência à nossa revisão, chegamos à nossa conclusão, que não se dará só com esse slide. Nós ainda vamos para a correção da atividade e vamos para aquilo que chamamos de ponto de atenção, a preparação de vocês para a avaliação. Pois bem, foi com Durkheim que a sociologia passou a ser considerada propriamente uma ciência, dotada de um objetivo específico, os fatos sociais e de uma metodologia. Lembrando, inclusive isso é muito cobrado no Enem e também em vestibulares. Lembrando, é considerado uma ciência, pois usa instrumentos, metodologias das ciências naturais semelhantes àquelas usadas pelas ciências naturais dentro do seu pensamento sociológico, ok? Os problemas sociais não se resolveriam dentro de uma luta política, e sim através da ciência, ou seja, da sociologia. Trata-se apenas de conhecer os problemas e de buscar uma solução científica para eles, curar as suas doenças. A sociologia tem por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar soluções para a vida social. Vale aqui dizer que a sociologia, ela não pensa uma sociedade que não existe. Ela vai trabalhar de fato a sociedade como ela é e o que ela oferece, o que ela apresenta. Mesmo buscando as soluções, ela não vai simplesmente imaginar e conjecturar sobre uma sociedade inexistente. Não, ela vai apontar aquilo que de fato existe na sociedade. E em cima disso, buscar sim caminhos para a solução dos problemas pertinentes a essa sociedade. Pois bem, a tarefa da sociologia é compreender o funcionamento da sociedade capitalista de modo objetivo, para observar, compreender e classificar leis sociais, descobrir as que são falhas e corrigi-las por outras mais eficientes. Durkheim, ao lado de Marx, e futuramente nós vamos estudar também Max Weber, representa uma contribuição importante para a sociologia e para as ciências sociais de modo geral. Sua construção metodológica permanece obrigatória aos pesquisadores do campo social. Pois bem, como comentado no início do nosso vídeo, da nossa videoaula, a nossa lista de exercícios. Então nós vamos ler juntos o enunciado e depois vamos buscar a alternativa que o texto, que o exercício, a atividade nos propõe. Segundo o pensamento de Karl Marx, em O Capital, há duas divisões do trabalho inteiramente diversas. Primeiro, existe a divisão social do trabalho, entendida como o sistema complexo de todas as formas úteis diferentes de trabalho que são levadas a cabo, independentemente uma das outras, por produtores privados. Segundo, há uma divisão de trabalho entre trabalhadores, cada um dos quais executa uma operação parcial de um conjunto de operações que são todas executadas simultaneamente e cujo resultado é o produto social do trabalho coletivo. Baseado nesses pressupostos, assinale a opção falsa. Então, baseado nesses pressupostos teóricos, vamos assinalar, e aí bastante atenção, a opção falsa. As opções que nós temos. Primeiro, divisão social do trabalho no capitalismo se dá na troca entre capitalistas individuais e independentes que competem entre si. Isso é verdadeiro, então não é a questão falsa. É uma questão óbvia. A divisão do trabalho no mundo capitalista se dá entre trocas de capitalistas individuais e que são independentes, são concorrentes, competem entre si. A divisão social do trabalho é uma condição necessária para a produção de mercadorias, também é uma questão óbvia. Na divisão do trabalho,
na produção, nenhum trabalhador individual produz uma mercadoria. Ou seja, tudo é feito com base em uma divisão de funções diárias que levam, cada um compondo uma parcela, e, obviamente, tudo isso vai se fundir em um produto final. Alternativa E. Na divisão do trabalho, a produção ela é planejada, regulada e supervisionada pelo capitalista? Sim, de fato. Então, qual a alternativa nos resta? A divisão do trabalho no seio da produção pressupõe a distribuição dos meios de produção como propriedade privada do capitalista. Na verdade, essa palavrinha aqui é que destoa. Na verdade, é uma concentração dos meios de produção e não uma distribuição dos meios de produção. Por isso, a alternativa falsa é a alternativa D. Vamos reler? A divisão do trabalho no seio da produção pressupõe uma concentração dos meios de produção como propriedade privada do capitalista. Então, concentração, propriedade privada. No caso, a alternativa ela se torna falsa porque no lugar de concentração existe a palavra distribuição. Pois bem, Durkheim argumentou que foi diante da grande explosão populacional e do consequente aumento da densidade moral, ou seja, o aumento do contato entre diferentes valores e costumes que existiam nos diferentes grupos, quando fragmentados, que a força de policiamento moral que as sociedades tradicionais possuíam diminuiu. A que momento da história esses fatos relatados por Durkheim pertencem? Não é difícil. Veja, Durkheim ele vai fazer a sua análise em um período onde não é uma revolução inglesa, não é também o Renascimento e nem muito menos a Era Medieval. Quanto mais Iluminismo. Não. Revolução Gloriosa aponta para uma revolução inglesa. Renascimento, século XIV, século XV. Era medieval, ano 300 a 1500, até o rompimento com a Idade Moderna. O Iluminismo, século XVII, o século das luzes, também não. Então, o que resta? Qual a resposta? A Revolução Industrial. Então, a que momento pertence todo aquele discurso em nome de Emile Durkheim? Pertence à Revolução Industrial, porque ele vai analisar a sociedade a partir da produção, a partir da industrialização, a partir do trabalho industrializado. Ok? E para nós finalizar? Pois bem, para finalizarmos, quero que vocês prestem bastante atenção aqui no chamado ponto de atenção. Pontos a serem observados para avaliação subjetiva. Nosso tema geral, divisão social do trabalho. Então veja, esse é o tema do nosso bimestre. Dentro desse tema, nós temos as particularidades, as divisões. E as questões serão apresentadas para vocês dentro de tudo aquilo que nós estudamos até aqui. Nada mais, nada menos. Então nós temos como pensou Karl Marx. Lembrem-se, quando falamos em Karl Marx, falamos da luta de classes. Há harmonia entre as classes? Ou há uma separação entre as classes? Como pensou Emile Durkheim? Diferentemente de Marx, ele pensou em uma coesão, em uma solidariedade, em uma sociedade que ele chama de sociedade superior. Então, enquanto para Marx há uma luta de classes, para Durkheim haverá uma solidariedade. Também, se nós pensarmos em solidariedade, vamos pensar de duas maneiras, dois pontos.
a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A mecânica, ela está ligada a que momento? Pré-capitalista, tradicional, uma sociedade simples, solidariedade mecânica. E as características da sociedade capitalista, ligada ao quê? A solidariedade orgânica, tendo como característica a complexidade, a industrialização e, novamente, a solidariedade orgânica. Então, são esses os pontos que vocês devem ter bastante atenção. Não há nada complexo ou difícil, mas tenham a atenção. Por exemplo, quais as características da sociedade pré-capitalista? Quais as características da sociedade capitalista? Isso é, onde se diferenciam? Aqui é um exemplo para vocês pensarem. Assim como a diferença de pensamento de Marx com Durkheim. Beleza? Ó, vamos fechar aqui, deixa eu voltar. Estou à disposição de vocês, me coloco sempre à disposição. Espero que os vídeos possam sim ajudar vocês, tá? Feito com muito prazer, tentando transmitir da melhor forma possível aquilo que precisa ser transmitido. E novamente, estou à disposição. Não deixe de assinar a sua presença, não deixe de colocar no grupo. Se por um acaso acontecer de, olha, assistir a aula e a listinha ainda não foi montada, você pode copiar aquele enunciado, coloca lá no grupo e assinar, e os colegas vão acompanhar, tá? Só não deixem de mudar a data. Então nós temos lá vídeo aula dia tal, né? Coloque a data do dia, amanhã, por exemplo, ou hoje que você está assistindo a aula, e assim, beleza? Na dúvida, procure, converse, pode mandar a sua mensagem, estou à sua total disposição. Espero que vocês consigam caminharem bem, estudarem bastante e vão sair bem nessa avaliação. Eu tenho certeza que vocês precisam estar aqui, tá bom? Até a nossa próxima aula, um grande abraço e valeu demais por estarem acompanhando. Até lá!